e aperfeiçoando. Então, vamos começar aqui com a ministra Esther Dweck. Obrigada, ministra Miriam. Boa tarde, presidente. Boa tarde, meus colegas aqui, cumprimentando o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Paulo, em nome do ministro Paulo, todos os ministros, demais membros do governo que estão aqui, representantes das estatais. Então, presidente, aqui a gente estava fazendo uma reunião específica do Contrata Mais Brasil, que é uma plataforma que foi desenvolvida em fevereiro de 25 e para contratação direta de mês, e ao final do ano passado incluiu também a agricultura familiar. Mas essa é parte de uma estratégia, presidente, o senhor começou desde o primeiro dia do seu mandato, de usar as compras públicas para o desenvolvimento sustentável do nosso país. A gente fez um processo grande de várias medidas, desde o início, quando a gente revisou o capítulo na discussão Mercosul-União Europeia, a gente revisou o capítulo de compras para poder manter esse poder de compra nosso aqui, até a Estratégia Nacional de Compras Públicas que o senhor lançou em dezembro do ano passado, no Conselhão, justamente para que a gente pudesse induzir não só o governo federal, mas estados e municípios a usar o poder de compra. A gente sair daquela lógica de comprar pelo menor preço, sem, de fato, pensar como isso vai desenvolver o país. No PAC, por exemplo, a gente criou a Comissão de Compras Públicas do PAC para poder botar regras de conteúdo local, poder usar isso para induzir. O senhor, desde os seus mandatos anteriores, já fazia isso. A Petrobras é um exemplo, claro, temos aqui os representantes da Petrobras, de você usar o poder de compra do Estado mais amplo para induzir toda a cadeia produtiva no país. E a gente tem trabalhado nisso, de como é que a gente usa esse grande poder de compra que movimenta no Brasil. Se a gente pegar o governo federal, estados e municípios, 16% do PIB vem de compras públicas. O maior comprador é o Estado brasileiro, e se ele passa a exigir critérios de sustentabilidade, se ele passa a exigir conteúdo local, se ele procura comprar dos pequenos, ele vai desenvolver a economia local. E quando a gente fez o Contrata Mais Brasil, lá em fevereiro de 25, qual era a lógica? Hoje, qualquer serviço, mesmo pequenos serviços, muitas vezes eles eram ofertados por uma grande empresa que contratava uma pessoa e ela fazia uma contratação com o Estado muito grande e ia prestando aqueles pequenos serviços. E o Estado, aí a gente se acostumou a essa forma de contratação de pequenos serviços. Em vez de contratar diretamente alguém, a gente contratava uma empresa. E muitas vezes, presidente, mesmo num Estado, ele contratava uma empresa de outro Estado. Então, ele estava usando o dinheiro dele ali para contratar uma empresa, contratava de outro Estado, que às vezes trazia pessoas de outro Estado para ir trabalhar num Estado que estava, de fato, gastando dinheiro. Então, a gente imaginou que uma plataforma, usando a transformação digital, pensar numa plataforma que pudesse contratar diretamente as pessoas. E essa é a lógica do Contrata Mais Brasil, que permite para que compras até R$13 mil possam ser feitas diretamente em uma contratação de mês. A gente começou, presidente, com só 47 serviços que estavam nessa plataforma, e hoje, que dia é hoje? 24 de agosto, 25 de agosto, a gente já veio aumentando, de 47, tinha chegado a 137 serviços, dos quais 34 eram focados em mulheres, e a gente hoje está dobrando praticamente para 272 serviços que vão estar dentro dessa plataforma. Em novembro do ano passado, a gente ampliou também para a agricultura familiar, e com isso a gente tem ampliou para comprar direto da agricultura familiar por meio dessa mesma plataforma, que é uma maneira muito... A gente compra muito alimento no governo federal, claro, nas forças comprou muito, mas as escolas compram muito também, o PENAI, o PAA. Começou com o PAA e com as compras mais amplas, e a gente está indo para poder também comprar direto da agricultura familiar sem precisar de intermediário, e eles simplesmente, os órgãos colocam lá suas ofertas e quem produz, coloca suas demandas e quem produz oferta diretamente. E hoje, presidente, o senhor vai assinar também um decreto que é uma lógica, é a mesma ideia de uma transformação digital nas compras. Foi uma lei que o senhor sancionou esse ano, uma lei que foi aprovada pelo Congresso, foi de iniciativa do Congresso, mas que a gente apoiou, ajudou na redação final do texto, que é o Sistema de Compras Expressas. É o marketplace que as pessoas chamam para o governo. O governo poder entrar lá na internet, um órgão público entrar na internet, dentro de uma plataforma que a gente vai desenvolver esse ano ainda, e comprar um produto. Isso é uma lógica completamente diferente do que isso é feito hoje. Primeiro, todos esses, seja o Contrata Mais Brasil, seja o Sistema de Compras Expressas, vai facilitar o processo que demorava 3 meses, 4 meses, às vezes 1 ano inteiro, para poucos dias, poucas horas em alguns casos. Vai facilitar muito. E totalmente auditável, com total transparência. Os órgãos de controle participam do processo de formação e têm atestado a transparência e a facilidade. No Contrata Mais Brasil, presidente,
o senhor vai ouvir aqui, a gente já não tem basicamente nenhuma contestação das contratações. Então, a gente está modernizando o Estado brasileiro, aumentando a eficiência, ganhando escala, ganhando experiência e, mais importante, o que o senhor fala, botando pouco dinheiro na mão de muitos, justamente o Estado usando esse grande poder de compra para induzir o desenvolvimento sustentável. Obrigada, ministra Esther. É muito dinheiro na mão de muitos. Ministro Paulo, por favor, do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vice-presidente. Boa tarde, ministra Miriam, ministra Esther, nas pessoas de quem eu cumprimento todos os presentes. Presidente, o senhor, do ponto de vista do empreendedor, está inaugurando o que eu tenho chamado de uma nova geração de políticas públicas para os empreendedores no Brasil. Então, há 20 anos, presidente, o empreendedorismo era quase impossível no Brasil. Então, para que alguém pudesse empreender formalmente, ele teria que recolher mais de 10 tributos municipais, estaduais, federais, INSS, com uma alíquota que começava em algo por volta de 20%, quando você unia toda essa tributação, todos esses mais de 10 tributos. Em 2006, o senhor criou o Simples, na lei geral, realizando uma disposição constitucional que estava prevista desde 88. O Brasil esperou 5 governos para que a gente pudesse fazer isso. Uma empresa, há 20 anos, presidente, demorava 152 dias para ser aberto. Hoje ela demora algo como, varia de estado a estado, algo como 24, 25 horas. A maior parte dos empreendedores, presidente, são milhões e milhões de empreendedores brasileiros, estavam absolutamente na informalidade, porque não davam conta desse sistema. E em 2008 o senhor criou o MEI, que gerou direitos previdenciários para esses empreendedores, né, permitiu que esses empreendedores tivessem direito a todo o sistema de seguridade que um trabalhador formal tem, e com a formalização, presidente, permitiu que eles pudessem tomar crédito, desenvolver seus negócios, criar mais oportunidades para que o seu talento pudesse se desenvolver. Lá atrás, presidente, o senhor criou, presidente, a Dilma também, o FGO, que, vejam, eu tenho ressaltado a inteligência desse modelo, que permitiu que o Estado passasse a ser fiador do empreendedor. Hoje, se um empreendedor pode acessar uma linha de crédito mais barata no Pronamp, e se ele pode acessar a primeira linha de crédito para pequenas e microempresas da história do Brasil, o Procred 360, que o senhor criou nesse governo, é porque lá atrás o senhor criou o FGO, que é uma relação moderna em que o Estado se apresenta como garantidor. Pega o empreendedor que não tem receita, que não tem bem, que não tem como garantir uma dívida, e o Estado diz, eu garanto. Se ele não pagar, eu pago. E as taxas de inadimplência são baixas, porque, como o senhor sabe, o povo brasileiro é um povo trabalhador e cumpridor das suas obrigações. Por fim, para ressaltar o que eu quero falar do Contrata Mais, nós também, nesse governo, fizemos pela primeira vez um esforço do Estado para negociar as dívidas privadas das pessoas. Isso não tem precedentes na história do Brasil, e isso afetou fortemente os empreendedores, né? Os desenrolas foram exercícios em que o Estado desceu para a realidade da dívida do sujeito que tinha uma dívida com o banco, tinha uma dívida com uma prestadora de serviço público, concessionário, e assim por diante, e disse, não, eu vou ajudar a pagar, eu vou ser o garantidor dessas dívidas, o que permitiu juros baixos e descontos muito grandes. Com o Contrata Mais, presidente, o senhor está inaugurando uma nova geração de políticas para os empreendedores. Esses empreendedores se desenvolveram no Brasil por conta dessas transformações. Hoje, 1/3 da população economicamente ativa é daqueles que trabalham por conta própria. 63% dos empregos formais são empregados de pequenas e médias empresas. E esse mundo, presidente, hoje permite que essas empresas vivam mais, os números mostram isso, elas vivem muito mais do que viviam há 20 anos, e tiveram, inclusive, um crescimento da participação delas no PIB. Quando essas reformas começaram, era algo por volta de 20%, hoje já chega quase a 30% do PIB. Além desse desenvolvimento, presidente, é importante ressaltar que, apesar de tudo, esse mundo dos empreendedores, e nisso o Contrata Mais tem um papel importante, ele é um mundo também de desigualdades, né? Os empreendedores majoritários, metade dos empreendedores brasileiros são empreendedores de classe C. 13% dos empreendedores da classe A apropriam quase metade da riqueza desse mundo, né, do mundo da geração de oportunidades por conta própria.
60% dos empreendedores vivem com até R$ 2.117 por mês. As oportunidades do Contrata Mais têm o impacto de aumentar muito a renda desses empreendedores. A gente tem ressaltado, presidente, para caminhar por fim, que essa política é uma política transformadora porque, em primeiro lugar, ela apresenta não só o Estado que reduz a burocracia, não só o Estado que reduz tributo, não só o Estado que, como eu estava dizendo, presidente, é fiador do empréstimo do empreendedor, ou o Estado que negocia as dívidas do empreendedor. É o Estado levando trabalho, oportunidade, é um Estado que é parceiro do empreendedor. É um Estado que respeita e valoriza a autonomia do empreendedor brasileiro, fazendo distribuição de renda, como bem ressaltou a ministra Esther, e inclusão produtiva. Então, presidente, esse esforço grande feito pelo Ministério da Gestão e da Inovação, da qual a gente tem prazer de sermos parceiros, capitaneado pela ministra Esther, é um esforço que vai mudar a realidade das compras públicas. Como a gente estava dizendo na conversa com o senhor, é a possibilidade de uma escola contratar o pedreiro, o pintor do bairro, que às vezes tem a filha ou o filho estudando na escola, para fazer o serviço público, ao invés de mandar esse dinheiro para uma grande empresa. É um hospital que vai comprar comida de um produtor local, ou uma agência do Banco do Brasil que vai buscar lá a cozinheira para fazer um evento, que é uma empreendedora local, deixando o dinheiro nos territórios, nas localidades, fortalecendo esse senso importante de geração de negócios para os pequenos, levando muito dinheiro, como disse a ministra Miriam, para a mão de muitos. Hoje nós estamos anunciando, por exemplo, 2 grandes movimentos que eu queria ressaltar para encerrar. O primeiro é a entrada maciça da administração pública federal, direta e indireta, e das empresas estatais como contratantes do Contrata Mais Brasil. A ferramenta cresceu muito nos últimos meses, nós dobramos, presidente, nos últimos 3 meses, o número de MEIs, o número de entidades contratantes, o valor negociados foi dobrado nos últimos 4 meses. Mas agora a gente tem uma entrada maciça de ministérios, empresas estatais, entidades da administração indireta. Presidente, o potencial só da entrada do Banco do Brasil, da Caixa, dos Correios e do INSS é de trazer 15 mil novos contratantes para um sistema que hoje funciona bem com 2 mil contratantes. Então, o impacto é muito grande. Depois, a gente tem aqui exemplos importantes que o senhor vai ressaltar a seguir, como a experiência do Exército, que tem feito do Contrata Mais um instrumento importante de distribuição de renda, tem funcionado, nós vamos ouvir isso em seguida, e a regulação do FNDE, capitaneada pela presidente do FNDE, pelo Ministério da Educação, implementando o serviço num único exemplo aqui, presidente, a gente tem o programa Dinheiro Direto na Escola, gerando oportunidades de mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano. Então, esse esforço do FNDE, por si só, pode promover uma grande mudança, uma grande transformação nessa realidade dos MEIs. E depois, para encerrar, além da entrada dos serviços federais, a gente está iniciando um processo de busca ativa dos MEIs. A ideia é que cada oportunidade que seja gerada, o Estado brasileiro não vai esperar o MEI vir procurar a oportunidade, o Estado brasileiro vai procurar o empreendedor, vai bater na porta do encanador, vai bater na porta da boleira, vai bater na porta do sujeito que conserta o ar-condicionado, pode dizer, olha, tem uma oportunidade para você aqui no Contrata Mais. Então, nós estamos por WhatsApp, presidente, o senhor também mostrando que é possível fazer uma gestão eficiente, capitaneado pela ministra Esther. Nós vamos, a partir de agora, procurar os MEIs nas cidades das oportunidades. Isso está acontecendo, além de uma série de esforços de busca ativa com o SEBRAE, com outros órgãos do governo federal, que pode permitir que a gente traga mais MEIs para atingirem essas oportunidades. Então, presidente, encerro para dizer isso. O senhor que reduziu burocracia, o senhor que reduziu tributo, o senhor que fez um Estado fiador do sujeito que precisa de crédito, o senhor que fez um Estado negociar as dívidas privadas das pessoas, uma coisa sem precedentes na história. Agora é o Estado brasileiro numa nova fase dos empreendedores, numa nova face para os empreendedores, que é o Estado que traz oportunidade, que aumenta a renda das pessoas, que gera negócio, o que permite, inclusive, a gente pense na próxima geração de direitos para essa população. Lembrando que o senhor recentemente enviou ao Congresso Nacional uma proposta de aumento do teto dos microempreendedores individuais,
modelo que o senhor criou e que há quase 10 anos estava sem aumento. Quer dizer, esses empreendedores que só podem ganhar até R$81 mil, porque tem um modelo muito concessivo de direitos, tem todo o sistema de previdência, eles estavam congelados no seu limite de faturamento desde 2018, um projeto que foi enviado em 2016 pelo governo da presidenta Dilma, e o senhor mandou ao Congresso Nacional uma proposta de atualização que quase dobra o valor do teto, compensa toda a perda inflacionária do período, permitindo que os MEIs possam faturar até R$141 mil, então, até R$140 mil. Então, o Estado gerando oportunidade e permitindo o crescimento dessa renda e desse faturamento pelos empreendedores. É isso, ministro. Obrigado. Presidente, como os ministros falaram aqui, esse processo do Compra Mais não está começando agora. Ele começou no ano passado e está cada vez mais ganhando escala. E nós já temos experiências muito positivas de funcionamento desse sistema do Compra Mais, e por isso eu peço aqui que a secretária-geral do Ministério da Defesa faça uma fala a respeito de como é que isso está funcionando lá no Ministério da Defesa. Obrigada, ministra. Presidente, desculpa, ministro Contrata Múcio, Mais, gente. falando um pouquinho sobre o Contrata Mais, compartilhando a experiência exitosa das forças. Tanto a Marinha do Brasil quanto a Força Aérea Brasileira e o Exército já utilizam essa ferramenta. Mas eu quero fazer um recorte sobre a experiência do Exército Brasileiro, até pela capilaridade. Desde o mês de maio desse ano, as 390 unidades que fazem aquisição no Exército têm utilizado esse instrumento de uma forma bastante significativa. E, a partir daí, a gente consegue constatar que, efetivamente, há uma conexão com os fornecedores locais para serviços de pequena monta. Então, a partir desse valor, que são aquisições até 13 mil, são feitas essas contratações. E hoje, dessas 390 unidades cadastradas, 148 já fizeram pelo menos uma aquisição. São 964 processos, todos exitosos, nenhum tipo de contestação, e um processo burocrático que levava em média 180 dias. Hoje o processo logístico está se concretizando desde a publicação, desde a demanda até o serviço efetivamente feito em 5 dias. Isso em todo o Brasil. Nas 27 unidades da federação já temos experiências bastante exitosas. É essa a experiência do Ministério da Defesa. Obrigada, secretária Sinara. Queria passar a palavra para a presidenta do FNDE, Fernanda Pacobaíba, para também tratar do mesmo tema. Obrigada, ministra. Boa tarde, presidente, todas as autoridades. De fato, o FNDE já está no Contrata Mais desde a versão original. Nós estamos com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que neste ano tem um orçamento de 6,8 bilhões de reais. 3 bilhões destes 6,8 destinados à agricultura familiar e com possibilidade de utilização do Contrata Mais Brasil. A nossa novidade aqui é o programa Dinheiro Direto na Escola. É um montante de 1 bilhão de reais por ano. Esse montante chega nas mais de 140 mil escolas espalhadas pelo Brasil. Hoje a gente sabe que esse recurso é administrado pelo próprio diretor, pela própria diretora, pela comunidade escolar. E, presidente, é uma grande oportunidade de dar um apoio para os nossos diretores, para as nossas diretoras, para os nossos conselhos escolares. Por quê? Porque é uma medida de desburocratização absurda, é uma medida muito efetiva, porque ela torna transparente e torna viável, agiliza essa contratação. O que a gente quer é o diretor e a diretora realmente preocupados com o aprendizado dos nossos alunos e gastando menos tempo com burocracia. Isso para a gente é valor. E algo que é muito importante também, nós queremos, com esse embrião que vai crescer, nós acreditamos que todo o recurso do PDDE, do Programa Dinheiro Direto na Escola, um dia, presidente, possa estar 100% no Contrata Mais Brasil. Outra coisa que é muito importante a gente ressaltar, a maior dor de cabeça para qualquer gestor público educacional no nosso país hoje é prestar contas dos recursos que são recebidos. Não importa se é R$1 milhão ou se são R$10, muitas das vezes a burocracia está no mesmo tamanho, e isso é muito injusto. Então, o que a gente quer, ministra Miriam,
é que dentro da plataforma do Contrata Mais Brasil, nós possamos evoluir de tal maneira que toda a compra fique ali gerenciada e o nosso diretor e a nossa diretora não precise fazer nenhum tipo de prestação de contas para o FNDE, para o governo federal, porque tudo já estará lá, documentado, com nota fiscal anexa, com cada um dos centavos que nós mandamos para essa rede, devidamente prestados contas, por conta da própria regularidade do sistema. Então, nós agradecemos a oportunidade, valorizamos os nossos profissionais da educação, no sentido de que eles precisam ter os meios, né? Nós precisamos apoiá-los para que eles possam se preocupar cada vez mais com o aprendizado e menos com burocracia. Muito obrigada. Presidente, um passo importante que o ministro Paulo já colocou aqui é a adesão de um conjunto grande de órgãos federais com uma enorme capilaridade que vão, a partir de agora, se integrar ao Contrata Mais Brasil, estabelecendo metas de contratação com os MEIs, né, que é exatamente fortalecer uma coisa que a gente começou inicialmente destinando às prefeituras, mas que hoje a gente está estendendo para estatais importantes do nosso governo, que tem grande capilaridade. Então, nós vamos assinar agora esse termo de adesão com o senhor aqui, o vice-presidente Alckmin, do Ministério da Educação, do Ministério da Previdência Social, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura e Pecuária, do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, da Caixa Econômica Federal, dos Correios e da Petrobras, todos eles se agregando a essa proposta para que a gente possa levar, como disse o ministro Paulo, todas essas oportunidades em todo o Brasil para os MEIs, os microempreendedores individuais. Vamos lá? Cadê a assinatura? Cada instituição está na frente. Então, vamos lá, cada um tem a sua. Vamos lá, diz que está à frente de vocês. Tem alguns que estão sem caneta ali, batendo no bolso, assim. Eu vou emprestar caneta, pelo jeito. Olha lá. Então, eu queria pedir, então... O embaixador inglês vai passar aí e vai recolher aqui dentro. É isso. Olha lá, o Ministério da Previdência, o BNB, que eu não sei se eu não pulei aqui quando eu li a lista. Já te passo. Olha lá, quem mais é FNDE já está ali, inclusive a portaria que vai ser publicada. Está ali, a Petrobras. Quem que eu pulei ali? Vamos lá. Pode, Esther, enquanto o pessoal... Ô, presidente, acho só uma coisa que faltou na minha fala. Eu queria agradecer alguns órgãos que estão aqui, que foram quem ajudou a gente a construir a plataforma. Então, a BDI, desde o início, a Emprel, a empresa de processamento de dados de Recife, da Prefeitura de Recife, o secretário está aqui, e o SEBRAE, que tem apoiado muito a gente, seja com as prefeituras, seja com os microempreendedores individuais. Então, sem essas instituições, dificilmente a gente estaria com essa plataforma tão rápida, que a gente fez uma velocidade muito grande a partir do momento que a gente decidiu, no final de 24, e a gente conseguiu, no tempo recorde, no início de fevereiro de 25, a plataforma funcionando e tendo as atualizações. Então, eu queria agradecer às instituições pelo apoio também. Então, estão aqui todos eles assinados com o compromisso de cada um de estabelecer metas claras para a contratação dos MEIs. E o Paulo vai ser o fiscal dessas metas que, se não acontecerem, ele vai subir, né, Paulo? Aí a gente chama aqui para garantir que isso aconteça. Nós vamos assinar agora também, presidente, o decreto que regulamenta o sistema de compras expressas, o SIC-X, que a Esther já colocou aqui na sua fala, que vai ser essa plataforma de receber ofertas para que o governo federal possa fazer suas compras, mais uma de estados e municípios também,
que vão funcionar, é uma versão 2.0 de uma ata de preço, digamos assim, uma modernização ainda maior do sistema de compras do Estado brasileiro. E aí o presidente acabou de assinar, vai lá. Vem comigo. Você vai lá. Presidente. Vem você comigo. O Alckmin. Ah, você também. Sim, tá bom. Pronto. Muito bem. O senhor vai direto. Parece que está em campanha, não quer falar, pô. Eu acho que uma coisa importante que nós estamos anunciando aqui é tentar reforçar aquilo que nós assinamos em fevereiro de 2025 e aquilo que já vinha acontecendo com algumas pessoas. Eu vou contar 4 exemplos para vocês de como é que as coisas acontecem no desenvolvimento local. O Bolsa Família, quando nós lançamos eles em Guariba, a gente constatou que as pessoas, ao receber o Bolsa Família, a cidade teve um crescimento de comércio da cidade. Vários institutos de beleza foram montados em Guariba. Várias pequenas lojas de vender coisas pequenas foram montadas em Guariba porque as pessoas estavam recebendo dinheiro na cidade. Um outro exemplo importante. Uma cidade de Minas Gerais, que eu esqueci o nome, não sei se é Mutum, não sei se é. Eu fui lá e as pessoas se queixaram que precisava, ter uma agência bancária ou mesmo lotérica para que as pessoas pudessem receber os benefícios da Previdência na cidade. Porque as pessoas iam receber a 56 quilômetros de distância, uma cidade maior, que tinha uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa, e as pessoas aproveitavam e faziam a compra daquela cidade. Então a pessoa saía de uma cidade, ia comprar comida, comprar roupa, comprar um chinelo noutra cidade. O que aconteceu quando nós criamos uma agência, que eu não sei se foi uma agência bancária ou lotérica, que as pessoas passaram a receber na cidade? O prefeito me telefonou dizendo que tinha surgido mais de 135 pequenos comércios na cidade quando o dinheiro começou a circular dentro da cidade. Um outro exemplo que eu vou dar, a transposição do São Francisco. Essa é uma história que a empresa já deve divulgar em outro momento. Uma mulher tomou R$50 emprestado do afilhado dela para fazer pastel, para vender. Eu estou falando de 15 anos atrás. R$50 não era muito, mas era mais do que 50 hoje. Para ela comprar massa para fazer pastel. E ela fez com 50, vendeu. O que ela lucrou, ela comprou um pouco mais, depois lucrou. O que ela vendeu e foi crescendo a transposição e foi crescendo a venda de pastel. Até que essa mulher montou um restaurante e quando eu fui visitá-la, ela estava fornecendo mais de 600 refeições, para os trabalhadores da Transnordestina, da transposição de São Francisco. E agora, mais recente, eu fui visitar a ferrovia Transnordestina. E outra história muito interessante. Uma menina, ela começou a servir almoço para os trabalhadores da Transnordestina, começou com poucos almoços, depois foi crescendo. Hoje, ela serve mais de 2.300 refeições em vários locais na Transnordestina. O que nós estamos anunciando aqui é a possibilidade de um prefeito compreender que se o dinheiro circular na sua cidade, vai ter mais comércio, vai ter mais emprego, vai ter até mais dinheiro para o prefeito arrecadar. Se a diretora da escola souber que ela pode contratar um pintor de uma escola na sua cidade, o dinheiro vai ficar na cidade. E assim, Zé Múcio, tudo
tudo que a gente puder fazer naquela cidade vai ajudar a cidade a se desenvolver. Vai ter um comércio a mais, vai ter uma barbearia, vai ter um instituto de beleza, vai ter uma vendedora de armarinhos, vai ter uma bodegazinha, vai ter qualquer coisa. Porque o que as pessoas precisam é que o dinheiro circule aonde ela está. E de preferência na mão das pessoas que vão fazer investimentos na própria cidade. É importante a gente lembrar que uma pessoa que pega pouco dinheiro, ele não vai comprar dólar. É importante a gente lembrar que essa pessoa não vai investir na bolsa. É importante a gente lembrar que essa pessoa não vai depositar numa conta bancária. Ela vai fazer o dinheiro girar para melhorar a quantidade da vida dela, a qualidade da vida dela, para melhorar o desenvolvimento da coisa que ela está fazendo, e no final todos ganham. Aí prevalece a minha tese econômica que não se aprendeu na USP. Ou seja, muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza e miséria. E mesmo que pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza e de oportunidades. Esse programa aqui está fazendo exatamente isso. A gente está fazendo com que o dinheiro circule na comunidade. O dinheiro circule na vila, no bairro e na cidade. Porque quando o dinheiro circula, tudo vai funcionar. Muitas vezes, uma pessoa rica vai morar numa cidade, sabe, mas ele leva a comida, sabe, da capital. Ele leva a bebida da capital. Se ele vai fazer construção civil, ele compra material na capital. Sabe? Ou seja, ele termina não gerando nenhum lucro na cidade. Ele ganha muitas vezes na cidade e gasta na capital. O que nós estamos propondo é o seguinte: você ganha na sua cidade, na sua comunidade, você gasta na sua comunidade, você desenvolve a sua comunidade e vai viver todo mundo melhor. Por isso, parabéns, Esther, parabéns, Paulinho, e eu vou denominar você por um decreto especial. Você vai ser o fiscal das empresas públicas brasileiras que ficam com a responsabilidade do Ministério de comprar e que muitas vezes não compram. E você, todo mês, tem que saber o avanço das nossas compras. Porque se der certo o que nós planejamos, o Brasil vai melhorar ainda mais. Muito obrigado e parabéns por mim.